Olá, vocês aí do grupo Patchwork Fácil. Eu vou tirar a dúvida da Silvia, tá? Então, a Silvia viu uma foto imagino que seja no Pinterest, e ela tem uma dúvida como se faz especificamente um bloquinho. Dando uma olhadinha ali, Silvia, eu acho que ele finaliza com 5 centímetros por 10. Só que você tem que marcar os 5 por 10, tem várias formas de fazer, ó. Eu vou fazer no fundeixo pra você. Olha, 5 por 10. Quando a gente tem dúvida, o foundation é uma boa opção, tá? Então, o que nós temos ali? Bem na metade do bloco, a gente tem uma linha que vem de quina a quina. Então, eu vou desenhar essa linha. E do outro lado também, vai de quina a quina. Daí, você tem um quadrado aqui. Então, exatamente na metade do bloco, você tem a ponta do quadrado. Então, eu venho aqui, olha, meu quadradinho vai dar 3,5 por 3,5. Tá? Então, o que você vai fazer? Isso aqui é um mapinha. Você vai marcar a primeira peça aqui, segunda peça, terceira peça, quarta peça e a quinta peça. Lembrando que foundation, quando você faz o mapa, você precisa trabalhar sempre no espelho dele. Como essa peça ela é simétrica, não tem problema. Eu posso desenhar e já trabalhar com ele nesse sentido, que quando eu virar, ele vai dar certo da mesma forma. Agora, se eu, por exemplo, tivesse um corte aqui e eu quisesse que ele ficasse desse lado, eu teria que desenhar como eu quero, mas teria que trabalhar com ele em espelho. Ou seja, se eu desenho na face do meu molde, eu não posso trabalhar com ele desse jeito, porque quando eu termino o foundation, ele tá ao contrário. Não sei se ficou confuso. Mas nesse caso aqui, que ele é simétrico, beleza. Você coloca a primeira pecinha, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E quando você corta aqui, você corta sempre com sobra de costura, tá? Se você tiver dificuldade no foundation, me fala que eu gravo um vídeo fazendo foundation. Uma outra forma de fazer, quando você tem dúvida, eu ainda tô com um pouco de falta de ar, pessoal. É o seguinte, eu tenho o tamanho final do bloco na face. E eu não quero foundation, eu quero costura. Eu acho que a costura de produção é mais rápido, é melhor. Como eu faço? Então, eu desenho o bloco que eu quero. E eu faço os moldes, ou pelo menos eu chego nas medidas sem precisar fazer muita conta. Vou pegar uma régua. Olha, essa régua aqui, ela me dá direitinho 0,75 aqui da folga de costura. Então, eu já sei que se eu quero 10 centímetros, eu vou precisar deixar a margem de costura de cada lado. Porque o que tá desenhado em preto ali é a face do trabalho. Então, olha, margem de costura, tem que me dar os 11,5, certo? Porque 10 mais 0,75 de cada lado vai me dar 11,5. 11,5 por 6,5. Porque se eu quero 5, mais a folga de costura, 6,5. Tudo bem, aqui vai uma costura, certo? Dá pra gente perceber que isso aqui é um triângulo. Olha, isso aqui é um triângulo. Então, eu precisaria de uma folga de costura aqui também. Aí, eu aumento pra cá. Eunice, cortaria considerando essa ponta aqui, ó. Porque o jeito que eu faço, a técnica que eu uso, ela é uma técnica americana que vai refilando. Então, a gente não tem que fazer muita conta. E a gente não precisa, por exemplo, todas as técnicas que a gente usa, não precisaria de cortador base régua, daria para fazer com tesoura, com régua escolar. Então, aqui o que você tem? Um quadrado, olha, um quadrado cortado em quina. Essa peça, a 4 e a 5, você pode cortar um quadrado de 8 centímetros. Então, essa aqui seria um quadrado de 8 por 8 que você corta em quina. Olha a cor do tecido, essa peça você já matou. Essa do meio, eu tenho um quadrado aí que vai ter folga de costura aqui, aqui e também aqui. Então, eu venho pra cá, olha.
folga de costura aqui, folga de costura aqui, folga de costura aqui. E a folga de costura, opa, mais uma, folga de costura aqui. Tá, de cor, pela prática que a gente já sabe que se aqui eu tenho 3,5 por 3,5, mais a folga de costura, é um quadradinho de 5, tá lá. Então, esse aqui é número 1, então, ó, vou marcar aqui 5 e 4. A número 1 é um quadradinho de 5 por 5, tá? E essa aqui, a mesma coisa, olha, eu tenho costura aqui e folga de costura aqui. Então, eu vou aumentar minha folga de costura lá e aqui, olha. Qual é o tamanho desse quadrado? 6 por 6. Então, essa pecinha aqui, ó, é um quadrado de 6 por 6 que você vai cortar na quina, tá bom? Então, agora é só testar, dar uma olhadinha se era isso que você queria. Então, esse primeiro aqui vai ser o seu quadradinho vermelho. Mas se você olhar bem, isso aqui é um flying guise com um quadradinho no meio. Aqui também é um flying guise e aqui também acaba virando, né, olha, um flying guise, tá bom? É isso aí, espero que tenha resolvido. Um beijo.